Gente, eu estou lendo aqui Isaías e eu queria repetir o texto que eu li ontem, na minha leitura sequencial. Eu vou ler aqui, depois eu falo alguma coisa. Isaías 36, do versículo 13 em diante. E o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico. Ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane, quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Isso é a afronta do general lá, do rei da Síria. Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Hilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante lá do exército do rei da Síria. Predito o livramento de Jerusalém, o título. Quando o rei Ezequias soube disso, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e entrou no templo do Senhor. Depois enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna e o chefe dos sacerdotes, e os chefes dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, com esta mensagem: assim diz Ezequias: hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dar à luz. Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, a quem o seu senhor, rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o responda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. Ezequias pedindo para o profeta Isaías fazer essa oração. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, este lhes respondeu: digam ao seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porei nele um espírito para que, quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra, e ali farei com que seja morta a espada. Quando o comandante de campo soube que o rei da Assíria havia partido de Laquis, retirou-se
e encontrou o rei lutando contra Líbina. Ora, Senaqueribe foi informado de que Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, ele continua afrontando, diga a Ezequias, ora, Senaqueribe foi informado de que o Tiraca, o rei da Etiópia, saíra para lutar contra ele. Quando soube disso, enviou mensageiros a Ezequias com esta mensagem: digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane. Olha só, primeiro ele estava falando para o povo: não deixe que Ezequias engane vocês dizendo que o Senhor vai livrar vocês. Agora ele mandou uma mensagem para o próprio Ezequias dizendo assim: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Que cara petulante. Com certeza você ouviu o que os reis da Assíria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. E você acha que se livrará? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados os livraram? Os deuses de Gozan, de Arã, de Recefe e dos descendentes de Éden que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Ramate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefavaim, de Rena, de Iva? Olha só. Onde estão os deuses dessas cidades que eu invadi? Claro, não era Deus, era deuses de madeira, de prata, de ouro. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então saiu ao templo do Senhor, abriu-a diante do Senhor e orou. Ele pegou a carta do rei e falou: Deus, olha aqui, lê o que está escrito nessa carta aqui do rei da Síria. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê escrita todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra, moldados por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Oração inteligente. A gente às vezes peca em não reconhecer parte das nossas lutas, não reconhecer o medo que a gente está tendo. E ele falou: Senhor, ele é verdade mesmo, ele acabou com muitas cidades, ele pegou os deuses dessa cidade, que o que ele está falando não é mentira não. Porque o rei se vangloriava dizendo assim: nós acabamos. Qual foi o Deus das cidades que nós enfrentamos que livrou essas cidades? Onde que estava o Deus de Arpade, de Sefavaim, de Iva? Onde é que estavam os deuses dela? E Ezequias está dizendo aqui: Senhor, é verdade, ele pegou os deuses dessas cidades e transformou em pó. Mas porque eles não eram deuses, eles eram apenas estátuas.
de madeira, de pedra, que eles diziam que era Deus, mas o Senhor não, o Senhor é o Deus verdadeiro, o Senhor é o único Deus. E Ele está dizendo que vai fazer o mesmo aqui em Jerusalém, como eles fizeram com esses deuses dessas nações. Mas o Senhor é Deus, o Senhor é o único Deus, Deus verdadeiro. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, que era o profeta, né, enviou esta mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: ouvi a tua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Aí Deus manda ali aquele veredito. Olha o que eu vou fazer com ele. Aí Deus fala tudo o que vai fazer com Senaqueribe. E o que aconteceu com ele? Ele foi morto pelos próprios filhos. Os próprios filhos mataram ele à espada. Porque ninguém zomba do Deus vivo e fica impune. Ninguém. Então, a nossa oração, ela tem que ser uma oração consciente, sábia. Oração, tem uma musiquinha de criancinha, a gente ensinava na escola dominical das crianças, falava assim: orar é falar com Deus, pensando no que se diz, abrindo o coração, esteja triste ou feliz. Orar é falar com Deus, pensando no que se diz, abrindo o coração, esteja triste ou feliz. Escutai-me, Papai do céu, o que vos falo em meu coração. Quero agora agradecer e sincero pedir perdão. Escutai-me, Papai do céu, o que vos falo em meu coração. Quero agora agradecer e sincero pedir perdão. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Então, oração sábia, oração do fundo do coração, oração que você pega o seu coração e coloca rasgado, assim, aberto diante de Deus. Fala: Deus, olha o que está acontecendo. Está acontecendo isso, Senhor, eu tenho. O Josafá, ele fez uma oração também, é um rei também, Josafá. Ele estava numa situação difícil e ele falou: Senhor, olha essa multidão que vem contra mim, Senhor, eu estou com medo, não sei o que fazer. Eu não tenho a menor ideia do que eu vou fazer. Parafraseando, ele falou: não tenho a menor ideia do que eu vou fazer, mas uma coisa é certa, os meus olhos estão fitos em ti. Isso aí, o Ezequias também falou a mesma coisa. Ele falou: Senhor, eles fizeram realmente esse estrago todo em todas as nações onde eles invadiram, mas foi porque os deuses dessas nações não eram deuses, eram estátuas, eram estátuas de madeira, de pedra. Então eles pegaram, foram lá, quebraram, derrubaram todos os deuses deles, jogaram tudo no chão, e a ponto desse general aqui, desse comandante, está se gloriando. Olha, quais foram os deuses das nações onde nós invadimos, que defendeu a cidade deles? Nós pegamos os deuses, quebramos tudo e vamos fazer a mesma coisa com Jerusalém. Ezequias falou: não, Senhor, Jerusalém não. O Deus de Jerusalém é diferente, é um Deus vivo, é o Deus vivo, o Deus vivo. Então, quando nós realmente chegamos na presença de Deus com essa ousadia que a Bíblia fala, né, que devemos entrar no santuário de Deus com ousadia, com inteira certeza de fé, tendo o coração guardado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, aí sim, nós chegamos na presença de Deus e falamos: Senhor, eu confio no Senhor. Senhor, a tua palavra diz: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então, é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos orar, clamar, acreditar que o Senhor Deus
O Senhor, que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Porque tem horas que a gente passa por estreito mesmo. Tem hora que a gente passa por situações que aos olhos humanos não há solução, não há saída, não há nenhuma saída. Aí é nessa hora que a gente precisa provar que realmente a gente acredita em Deus. Porque enquanto tem uma saída, é fácil, a gente ainda fica ali com aquela esperança. Mas quando não tem saída nenhuma, não tem nenhuma saída, Senhor, agora a coisa apertou de tal forma que se não houver um milagre, uma manifestação clara da presença do Senhor na minha vida, eu não serei, eu não sobreviverei. Então é nessa hora que a gente tem que realmente provar para nós mesmos que nós acreditamos no Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, um Deus em cujas mãos encontra-se todo o poder. Um Deus que podemos falar, é maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Eu acho que todos nós, todo crente, toda pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que ter essa experiência com Deus. Uma experiência viva. E a gente, nessa hora, a gente deixa de ser religioso e passa a ser um verdadeiro adorador, um verdadeiro servo, um verdadeiro, aquela pessoa que Jesus está procurando. Ele falou assim, que o Pai está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Uma vez Deus falou para o povo, esse povo me honra só de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Que não sejamos essas pessoas que honram a Deus apenas de lábios, mas na hora da gente provar para nós mesmos que o Senhor é conosco, a gente vai correr da raia. Nós vamos ser Deus. O Salmo fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós temos que aprender a falar assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E se faltar, o Senhor vai continuar sendo meu pastor.